Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, igreja? Aleluias, vamos orar pelos valores que aqui foram lançados. Nós vamos orar pelas famílias da IPE, a começar por você que aqui está, os irmãos que estão participando deste culto por meio da transmissão. Vamos orar pela igreja. Nós já oramos, pela nação, nós já oramos pelas pessoas ao nosso redor. Nós vamos orar nesse momento de consagração de dízimos e ofertas por nossas famílias, pela Igreja Presbiteriana do Eldorado, especificamente por cada lar que aqui congrega. É sabido de todos, que o desdobramento da pandemia tem ido além das expectativas e está se agravando, em nosso estado, em nossa nação e no mundo. Por isso é requerido de nós um cuidado maior, mantermos o distanciamento, mantermos o uso de máscaras, zelarmos por nós mesmos e zelarmos uns pelos outros. E tendo conhecimento dessa situação e sendo por uma questão de prudência, o conselho da igreja reunido essa semana decidiu, a igreja já foi toda informada, decidiu, por exemplo, adiar a retomada da escola bíblica dominical, que se iniciaria hoje pela manhã e à noite. Então nós já informamos a igreja que essa retomada dos cursos foi adiada por uma questão de cautela e prudência. De igual forma, o conselho também decidiu adiar a Assembleia Geral Extraordinária, que seria dia 21 de março, para a eleição de oficiais. Ou seja, no momento oportuno, nós estaremos aí novamente convocando a igreja, a Assembleia, para esse propósito, eleição de oficiais. Tendo em vista a necessidade de cautela nesse mês de março, nós estaremos, o Conselho estará observando os desdobramentos dos fatos em nosso estado, em nossa cidade, para assim ir dando instruções à igreja, como vai continuar o funcionamento da igreja, a partir dessas observações, e com a graça de Deus, o Senhor vai nos cobrir com misericórdia, nos livrar de todo mal e vai nos permitir continuar reunindo, congregando para louvor e glória dele. Amém, irmãos? Então, em breve, o Conselho estará convocando novamente a igreja para esta assembleia que está sendo adiada. Em breve estaremos dando mais orientações à igreja, de acordo com os desdobramentos dos fatos. Mas o fato é, nós podemos e devemos manter os cuidados que já estamos tendo. E esses cuidados não são somente dentro da igreja, não, irmãos. É lá fora, principalmente. Higienização das mãos, não aglomerar, uso de máscara corretamente em todos os momentos, em todas as ocasiões públicas. Queremos também falar com a igreja que é necessário um balanceamento dos cultos pela manhã e à noite. Se você pode vir pela manhã, priorize o culto da manhã e deixe o culto para a noite para apenas aqueles que não podem priorizar o culto pela manhã. Assim nós vamos balancear a lotação que se encontra presencialmente na igreja. Nós vamos ver que aqui pela manhã ainda temos muitos espaços a serem ocupados. Então, se você vem normalmente à noite, mas pode passar a vir pela manhã, venha pela manhã, para nós balancearmos de uma melhor forma o público, a lotação que nos permite os cuidados atuais. Amém, igreja? Dito isso, nós vamos ter um momento de oração, lembrando a vocês que nós estamos iniciando hoje, dia 7 de março, esse propósito, tempo de buscar. Toda a igreja tem sido informada pelos meios, pelas mídias, pelo WhatsApp da igreja, tempo de buscar, irmãos. E nós, pastores, conselho, ministério de intercessão, entendemos que é um momento oportuno para convocar a igreja, para orar, para buscar de uma forma mais intensa. Ou seja, nós esperamos que todos os membros, que você já tenha uma busca contínua da presença de Deus na sua vida. Mas esse mês de março até dia 4 de abril, nós estaremos incentivando ainda mais a igreja, a oração, a meditação na palavra, ao jejum. Estaremos postando todas as quartas-feiras devocionais para auxiliar os irmãos nessa prática devocional. Estamos disponibilizando um planejamento de leitura bíblica durante essas 4 semanas, para que nós busquemos a Deus com mais intensidade.
Envolva-se nesse propósito. Amém, irmãos? Não, ixi. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos começar orando agora. Nós vamos orar pelos dízimos, ofertas, consagrar esses valores, mas também vamos orar neste propósito. E nós vamos orar por nós mesmos, por nossas famílias, pela igreja, pela nação. São os 4 alvos desse propósito de oração nessas 4 semanas. Busca pessoal de quebrantamento, de santidade pessoal, por si, pela família, pela igreja, e para que Deus traga um quebrantamento na nação brasileira. Esse tempo que nós estamos vivendo não é só um tempo de dificuldade, é um tempo de chacoalhar. Deus está chacoalhando o mundo. Entenda quem quiser entender. Sem Deus não podemos viver. Rimou, né? Vamos orar? Erga sua voz na autoridade de Jesus Cristo. Ore por você, ore por sua casa, ore por esta igreja e ore para que Deus desperte a nação brasileira, para que o povo brasileiro entenda que sem Deus não podemos viver. E que a igreja aproveite esse momento para proclamar o único que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, ainda na Tua presença, nós Te louvamos por esse tempo que o Senhor nos permite, Te louvamos por cada família aqui representada, Te louvamos por esta igreja que adora ao Senhor, clamamos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada lar aqui representado, sobre cada lar desta igreja, famílias que nos visitam. Pai, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de poder e graça, trazendo renovo, trazendo quebrantamento, trazendo livramento sobre nós, trazendo suprimento, ó Pai, sobre as famílias que estão necessitando da Tua provisão, aqueles queridos que estão hospitalizados, que estão enfermos, vai de encontro a eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, trazendo renovo, restauração, e que Teu Espírito Santo, nesse tempo de busca, tempo no qual o Seu povo vai se separar para buscar a Tua presença com mais intensidade, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja nos despertando, ó Pai, para que possamos perceber os sinais dos tempos, para que possamos, ó Pai, desenvolver cada vez mais intimidade com o Senhor e no Senhor, para que possamos ter vidas santas, vidas que dignificam Teu nome, vidas que honram a Tua palavra, e que sejamos luz na vida de tantos que estão em trevas, tantos que estão sofrendo, que estão apavorados, que estão em pânico, que carecem da palavra do Senhor. Que nós, como sal e luz dessa terra, estejamos prontos, preparados, comprometidos com Teu reino, para sermos, ó Pai, canal do consolo do Senhor, canal da salvação do Senhor, canal do livramento do Senhor para com essas vidas. Abençoe os lares que aqui estão representados, os lares da igreja, e desperta-nos. Pai, nós clamamos a Tua bênção sobre a provisão dos lares, a saúde dos lares. Senhor, esteja abençoando, repreendendo todo o mal. E consagramos dízimos e ofertas que aqui foram lançados, à expansão do Teu reino, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, podeis assentar. Queridos irmãos, pode deixar a sua Bíblia aberta, esse belíssimo livro, Josué, bem depois do Pentateuco. Josué capítulo 1, pode deixar aberto aí nesse livro. Antes de lermos o texto, no qual vamos meditar nesta manhã, nós estamos aí com essa série de mensagens, chaves para o crescimento espiritual. E nesse mês de tempo de buscar, que nós possamos crescer na presença do Senhor, no conhecimento e na graça do Senhor. Chaves para o crescimento espiritual, e nós vamos partilhar com os irmãos a chave mestra para esse crescimento espiritual. O que é uma chave mestra? A chave mestra é aquela chave que abre todas as portas de uma casa, por exemplo. Então a chave mestra para o crescimento espiritual, irmãos, é viver para a glória de Deus. Esta é a chave mestra para um crescimento espiritual. Vivendo para a glória de Deus. Nós vamos compartilhar um pouco a esse respeito nessa manhã. Mas eu te pergunto, como
Pessoas pequenas como nós, seres finitos, limitados, fadados ao fracasso por causa do pecado que habita em nós, com destino certo para a morte física, todos nós passaremos pela morte. Como nós, seres finitos e limitados, podemos viver para a glória de Deus. A glória de um ser eterno, um ser todo-poderoso, um ser que criou todas as coisas a partir do nada, inclusive eu e você. Como podemos viver para a glória deste Deus, que em si mesmo é glorioso, poderoso, magnífico? Viver para a glória de Deus, irmãos, é a primeira chave, ou é a chave mestra para o nosso crescimento espiritual. Entendermos essa necessidade de que vivemos para a glória de Deus, que vivemos para nos deleitar na presença do Senhor. Não existe uma receita ou um procedimento para se viver para a glória de Deus. Não existe um procedimento, uma receita metódica. Mas existe claramente um ponto de partida. Um ponto de partida para vivermos para a glória deste Deus todo glorioso, todo grandioso, que não depende em nada de nós. Nem mesmo a sua glória depende de nós. Nós não podemos acrescentar em nada a glória de Deus, vivendo para a sua glória. Mas existe um ponto de partida que todo filho de Deus, todo servo de Deus, precisa caminhar para viver para a glória do seu Deus. Glória, irmãos, do grego, kadot, traz um sentido de peso, de presença. Então, quando a gente vê a manifestação de Deus no Velho Testamento, traz aquela sensação de peso, de presença, a ponto das pessoas caírem de joelhos, entrarem em choro, reconhecendo a sua miséria pessoal. Essa mesma palavra do hebraico foi traduzida no grego como doxa. Nós encontramos essa mesma palavra no Novo Testamento como doxa. Tem mais de 150 menções da glória de Deus no Novo Testamento, que significa fulgor, honra, fama, reputação, brilho, radiância, esplendor, como o esplendor de reis, magnificência, prestígio. Tudo isso aponta para a glória de Deus. E a glória de Deus, irmãos, é a extensão do que Ele é. É o que Deus é, um Deus glorioso. Quando nós sentimos a presença de Deus, a glória dele está se manifestando em nosso meio. Glória pode se referir e se refere àquilo que torna uma pessoa poderosa ou impressionante. E o nosso Deus é uma pessoa poderosa e impressionante. A glória de Deus, irmãos, é o resplendor do próprio Deus. E o próprio Deus é algo que nós podemos experimentar. Nós podemos experimentar do próprio Deus. Nós podemos experimentar da presença dessa glória em nossas vidas. Por isso, chamado para vivermos para a glória de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 31 diz com todas as letras: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se nós somos chamados a viver para a glória de Deus, é porque é possível vivermos para a sua glória. Então eu preciso entender essa verdade, e o ponto de partida para vivermos essa verdade é vivermos em sintonia com a sua palavra. Nós não podemos acrescentar em nada na glória de Deus, mas nós devemos honrar a glória de Deus, honrar a Deus como nosso Pai. Nós precisamos desenvolver, a cada dia nós precisamos progredir em nossa caminhada espiritual, prosseguindo não somente num conhecimento teórico, mas um conhecimento mais pleno, mais profundo, mais pessoal, mais experimental de Deus. E nós podemos passar da palavra, da letra, para o Deus da palavra.
Nós podemos ir além de uma mera leitura das Escrituras, de uma mera compreensão das Escrituras, a vivermos em uma intimidade com o Senhor das Escrituras. É nisso que implica, ou isso que redunda, vivermos para a glória do nosso Deus. Por meio do crescimento espiritual, nós vamos experimentar cada vez mais essa intimidade. E crescimento espiritual, irmãos, não tem nada a ver com o favor de Deus. Já parou para pensar nisso? Crescimento espiritual não tem nada a ver com o favor de Deus. Deus não vai te amar mais ou menos porque você está crescendo espiritualmente. Você sim vai experimentar mais de Deus porque está crescendo espiritualmente. Mas por que é importante entendermos isso? Que o nosso crescimento espiritual não tem nada a ver com um favor de Deus. Se assim o fosse, os apóstolos não teriam crescido espiritualmente. Jesus não teria cumprido o seu papel. Existem pessoas que tenham sofrido mais do que eles. Então, o crescimento espiritual não tem nada a ver com o favor de Deus. O próprio Deus nos amou ainda quando éramos inimigos de Deus. Romanos 5, a partir do verso 6, ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus te amou nesse estado. Deus me amou nesse estado, ainda quando era inimigo dele. Crescimento espiritual não tem nada a ver com tempo de igreja. Estar na igreja não implica em crescimento espiritual. O tempo cronológico não é favorável ao crescimento, é mais favorável à acomodação do que ao crescimento. Porque nós só crescemos espiritualmente se houver intencionalidade, busca, desejo ardente por esse crescimento. Então, estar na igreja não é garantia de crescimento. Mas estar na igreja intencionalmente, com busca ardente, com vontade de crescer, sim, aí há a promoção deste crescimento. O crescimento espiritual, por último, nessa introdução, é o crescimento espiritual. Tem nada a ver com meramente conhecimento teórico. Uma pessoa pode conhecer muitos assuntos e ter muitas informações bíblicas, teológicas, mas isso não é o mesmo que ter maturidade espiritual. Isso não é o mesmo que ter sabedoria para viver para a glória de Deus. A não ser que esse conhecimento traga transformação real na sua vida, ele se torna inútil. A não ser que esse conhecimento traga uma transformação pela renovação da sua mente, ele se torna inútil na vida de uma pessoa. Crescimento espiritual, meus queridos, tem a ver, presta atenção com isso, com o estilo de vida aliado à nossa posição em Cristo. Já parou para pensar nisso? O meu estilo de vida aliado à minha posição em Cristo. Crescimento espiritual tem a ver com essa mudança. A mudança de um estilo de vida porque eu estou em Cristo Jesus. Isso é crescimento espiritual. E Deus quer que você reflita essa posição em Cristo, numa experiência progressiva, aprofundada, crescente, nele, com ele. Esse é o chamado de Deus para nós, que desejemos ardentemente o leite espiritual, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos refletir a glória de Deus em nossas vidas e honrar essa glória de Deus. Crescimento espiritual não é uma coisa mística, ou não é uma coisa meramente emocional ou psicológica. Vem através da compreensão e da prática de princípios revelados pela palavra de Deus. Este é o ponto de partida, esse é o start para vivermos para a glória de Deus. Assimilarmos princípios e valores do reino que são revelados na palavra de Deus, assimilarmos isso em nosso estilo de vida pessoal. Esse é o ponto de partida para vivermos para a glória do Senhor. Agora sim, vamos ler o texto que se encontra aí em Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Belíssimo texto, eu gosto muito desse texto.
E Josué, assim como muitos outros, são um testemunho de filhos de Deus, de servos de Deus, que viveram para a glória de Deus. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, não existe uma receita, um procedimento para viver para a glória de Deus, mas existe claramente um ponto de partida para glorificar a Deus em nossas vidas e refletir o resplendor de sua glória em nossas vidas, para honrá-lo como ele é digno de ser honrado. E nós vamos meditar nesta passagem e perceber este ponto de partida. Josué, meus queridos, era um servo de Deus, fazia parte do povo de Deus, que estava sempre acompanhando a liderança de Moisés, acompanhando a uma certa distância, observando a liderança de Moisés. Ele foi testemunha da manifestação da glória de Deus entre o povo de Deus de forma prodigiosa, de forma magnífica, de forma palpável. Ele foi testemunha da manifestação da glória de Deus na vida de Moisés. E nesse momento, no qual Deus se dirige a ele, era um momento de incerteza, de insegurança e quem sabe até de temor na vida de Josué. Por quê? Porque Moisés havia acabado de morrer. E Deus estava chamando Josué para liderar aquele povo, aquela multidão. Ele está chamando Josué para assumir posto de liderança, o posto de Moisés. E é nada mais natural que insegurança, que medo, que receio. Quem disse que é fácil liderar crente? Moisés que o diga. Quem disse que é fácil? E Josué estava inseguro, estava incerto, e Deus traz essa palavra se repete nos primeiros versículos, mas vamos focar nos versos 8 e 9. Deus está se comunicando diretamente com ele, e ele se comunica diretamente com você nessa manhã. É o mesmo Deus, é o mesmo livro da lei, e é o mesmo povo, que só mudou de endereço. Nós somos o povo de Deus na nova aliança. Então é o mesmo Deus falando para você nessa manhã, é o mesmo Deus se referindo ao mesmo livro, o livro da lei, a Bíblia, falando para o seu povo, eu e você, nós, nos dias de hoje. Então Josué recebe essa palavra de Deus: não cesses de falar do livro da lei. Irmãos, isso é importante entender, porque Deus está frisando esta informação a Josué, e não é a primeira vez que ele fala isso para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Uma das afirmações que a própria Bíblia fala de si mesmo, faz de si mesmo, é que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. 1 Pedro 1,23, por exemplo, diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Não cesses de falar deste livro da lei, porque ela é vida na sua vida. Ela é viva para te fazer viver. Ela é viva para te sustentar, para te alimentar. Não cesses de falar deste livro da lei. A Bíblia transmite vida, não apenas contém a vida, mas transmite. Nós precisamos compreender isso. Esse é o ponto de partida para vivermos para a glória de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, contém vida. Mas não somente isso, ela transmite vida. Tanto é que você nasceu de novo ao ouvir a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo aplica a salvação no coração daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecado. Ele aplica a palavra de Deus, que é vida, e gera nova vida em nossos corações.
O maior poder de qualquer organismo vivo é essa capacidade de produzir vida. Os seus pensamentos, as suas palavras, não são capazes de produzir vida. Você pode falar o dia todo o que você pensa, o que você acha. Isso não produz vida em ninguém. Aliás, muitas vezes produz morte. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela produz vida quando ela é proclamada pelos seus filhos, pelos filhos de Deus. Não cesses de falar do livro da lei. Ela não só produz vida para quem ouve, mas ela produz vida para quem proclama. Para quem está proclamando, ela está produzindo vida, fortalecendo essa vida. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o querer de Deus, ele nos gera pela palavra da verdade. Ele nos alimenta por essa palavra. A palavra de Deus produz vida em nós e produz vida àqueles que estão ao nosso redor. Não cesse de falar deste livro da lei. A palavra de Deus é que sustenta a vida espiritual. A vida exige alimento e a palavra de Deus é esse alimento. 1 Pedro 2,2, como já citado, nos orienta a desejarmos ardentemente, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que nos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Crescimento. Nós precisamos desejar ardentemente esse sustento que vem da parte de Deus por meio de sua palavra. Ela nos alimenta. Muitos cristãos não desejam ardentemente a palavra de Deus e, como resultado, desnutrição na fé, fraqueza espiritual e, como resultado, uma vida que não glorifica ao Senhor. Uma vida de medo, de espanto, de terror, de tropeços. Mas a palavra de Deus continua para Josué e para você e para nós nessa manhã. Antes, verso 8, medita nele, ou seja, na lei de Deus, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto está escrito na palavra de Deus. Para isso precisamos meditar nela de dia e de noite, para termos esse cuidado. E como resultado desse cuidado diário, o Senhor nos fará prosperar e sermos bem-sucedidos no seu reino. Prosperidade e sucesso do cristão não tem a mesma ótica do ímpio, do gentio. Prosperidade e sucesso para o crente é, antes de mais nada, agradar o seu Senhor. Ser um filho que honra o Pai, ainda que nessa vida terrena passe por provações, porque estamos em guerra espiritual. Então não podemos pensar que prosperidade e sucesso para o cristão é a ausência de batalhas. Não, estamos inseridos em um contexto de batalha espiritual, com a nossa carne, com o mundo, contra o diabo. Então não podemos ter uma ideia caduca a respeito do que é prosperar, a respeito do que é ser bem-sucedido. O fato é que nós precisamos viver para a glória do nosso Deus, honrar essa glória, testemunhar essa glória, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nela está escrito. Crescimento espiritual, irmãos, não é tão complicado como muitos gostam de complicar. É como aquele humorista, né? Se eu posso complicar, para que simplificar? Crescimento espiritual não é tão complicado assim. E no crescimento espiritual não existem atalhos para atingirmos uma espiritualidade. Quando se busca atalhos para se crescer, não se encontra a verdadeira espiritualidade. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, esse é o start para vivermos para a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer é alinhar as nossas vidas à palavra do Senhor. E assim a glória do Senhor será refletida em nossas vidas.
E essa glória que está contida na própria palavra do Senhor vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé. Essa palavra não está à toa na Bíblia. Quando Deus fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória e de fé em fé, não está ali à toa, não é uma semântica poética, é um fato. A glória de Deus, refletida em sua palavra, que é poder para transformar, vai nos transformando dia após dia. Nós precisamos ter 5 atitudes. Como diz aqui Deus para Josué, medita nela dia e de noite, para que tenha cuidados de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. 5 atitudes que nós precisamos ter em relação à palavra de Deus. Crer nela, estudá-la, honrar a palavra, amar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. 5 atitudes que precisam ser desdobramento natural na vida de um filho de Deus. Crer. Se eu não creio, eu não busco. Se eu não estudo, eu não compreendo, eu não me aprofundo, não medito. E se eu não honro essa palavra, é sinal de que ela não está penetrando em meu coração. Amar. Se eu não amo, eu não vou buscá-la ardentemente. E último ponto é obedecê-la. Esta é a extensão da transformação, obedecer. É o que as pessoas vão ver em nós. A glória de Deus vai ser refletida quando estivermos alinhados com a sua palavra. Quando vamos viver a palavra de Deus, nós estaremos glorificando esse Deus. Nós vivemos para a sua glória, quando nos alinhamos com a sua palavra, que é poder para nos transformar, que é poder para nos conduzir, que é poder para nos fazer vencer. Amém, irmãos? Nós precisamos alinhar nossas vidas. Esse é o ponto de partida para vivermos para a glória do nosso Deus. E aí Deus fala para Josué, não tu mandei eu? Verso 9. Como se ele dissesse para você nessa manhã, sou eu que estou dizendo, sou eu que estou afirmando. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. É Deus que está afirmando. Não tu mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está falando para Josué, aquele que já havia visto a glória de Deus se manifestando no arraial do povo de Deus por várias vezes, aquele que tinha visto a glória de Deus resplandecendo através de Moisés. Ele está dizendo assim, não tu mandei eu? Não é qualquer pessoa que está te dando a ordem, sou eu, o Deus de toda a terra. Por isso, seja forte e corajoso, não se espante com a multidão, não se espante com as dificuldades, não se espante com o Covid, não se espante com a corrupção do homem, apenas seja forte e corajoso, porque eu estou mandando. Irmãos, será que nós estamos precisando ouvir essa palavra hoje? E sermos fortes e corajosos, independente das circunstâncias? Sermos fortes e corajosos diante da tentação do coração, dos desejos pecaminosos que ainda estão em nós. Sermos fortes e corajosos diante dessa cultura maligna que nos assedia e que nos envolve com tantas coisas que nos iludem. Sermos fortes e corajosos diante da pandemia, diante das doenças, as mortes e tantas coisas que têm assolado o povo de Deus. Lembre-se, quem dá ordem é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Ele está dizendo isso para Josué, como que para ele se lembrar, quem é o Deus que você vai servir? É esse Deus que você viu realizando prodígios, sinais e maravilhas. É esse Deus que te fez nascer de novo. É esse Deus que está sendo representado nessa mesa, o qual entregou Deus Filho por amor a você. Se esse Deus entrega o seu Filho por você, pode ter certeza, Ele não vai falhar em sua vida, em te guiar. Ele não vai falhar.
O problema é que as nossas expectativas muitas vezes estão erradas, não estão alinhadas com a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes achamos que Deus está falhando, ou demorando, ou distante. Porque as nossas expectativas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Deus está dizendo para Josué, após dizer, não cesses de falar deste livro da lei, após dizer, medita nele de dia e de noite, ele está dizendo agora, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Como é que está o seu coração nestes dias tão difíceis? Você tem se espantado? Você tem se assustado? Você tem estado amedrontado? Ser prudente não é mesmo que ser amedrontado. O crente tem que ter prudência em todos os momentos, independente das provações. Mas como você está nesse cenário de pandemia mundial? Como você está no cenário de desemprego, de enfermidade, de morte, de provocações que o mundo faz com cada um de nós? De repente você é provocado por pessoas da sua família, você é questionado por pessoas da sua família. Será que você tem estado espantado, assustado, e por isso você tem tido medo de falar deste livro da lei? Tem se recolhido e deixado de proclamar o Evangelho de Cristo? Não cesses de falar deste livro da lei que gera vida em nós e naqueles que nos ouvem. Não deixe de meditar profundamente nessa palavra que nos alinha com a glória de Deus. Assim seremos fortes e corajosos e bem-sucedidos em nossos intentos. É o Deus Todo-Poderoso que reforça essa mesma promessa que Ele está conosco. Veja aí o versículo 20 de Mateus 28, versículo 20, parte B, que diz assim, esse texto todos conhecem, Mateus 28, 18 em diante, mas no verso 20, lá no finalzinho, diz assim, o Senhor Jesus está afirmando como Deus Pai afirmou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Essa palavra é para você hoje, para nós nos dias de hoje. Alinhe sua vida com a palavra do Senhor. Glorifique o Senhor na sua caminhada cristã. Não se espante, pelo contrário, seja corajoso e testifique quem é o seu Deus para aqueles que estão assustados e espantados. Testemunhe quem é o seu Deus para aqueles que estão enfermos, ainda que você esteja enfermo. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando passamos pelas nossas próprias provações, é que vamos testemunhar essa glória em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos alinhar nossas vidas com a palavra do Senhor. Assim vamos iniciar esse viver para a glória de Deus. E essa é a chave mestra para caminharmos em crescimento espiritual. Vivermos para a glória de Deus é a chave mestra. E se inicia quando nos alinhamos com a palavra do Senhor. Não podemos desprezar essa palavra que é vida, essa palavra que é alimento, essa palavra que nos sustém, que nos fortalece. Nós estamos diante da mesa da comunhão. Mesa essa que o próprio Jesus diz para celebrarmos em memória dele. E diz lá em 1 Coríntios 11, 26, para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. A promessa que nós temos é que nós veremos a glória de Deus visivelmente nos céus, até que Ele venha. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor, nós vamos celebrar o amor de Deus, entendendo que nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Esse Deus que está conosco, onde quer que estejamos, virá na pessoa de Deus Filho, em poder e majestade. Nós vamos ver e contemplar a glória do Senhor, de uma forma palpável, perceptível. E é isso que nós aguardamos, e é isso que nós ansiamos. Amém, irmãos? Então não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite.
E assim nós vamos alinhar as nossas vidas. E assim nós vamos glorificar o Senhor em nossas vidas. Assim como Moisés resplandeceu a glória de Deus, todo filho de Deus é chamado para resplandecer essa glória com o seu testemunho de vida. Quando Paulo, o Saulo de Tárcio, foi tomado no caminho de Damasco, o fulgor da glória de Deus resplandeceu para ele como o sol do meio-dia. Ele caiu do cavalo e ficou cego por alguns dias. Tão grande é a glória de Deus. Mas o Senhor nos chama para nos deleitarmos nele, para resplandecermos e glorificarmos ao Senhor e honrarmos a Ele com as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Esse tempo de buscar é tempo de nos alinharmos com cada vez mais intimidade com a palavra, com a vivência da palavra de Deus em nossas vidas, em nosso dia a dia, em meio às provações. Como você tem reagido às provações e às dificuldades? Com espanto, temor, medo e insegurança? Ou tem permanecido forte e corajoso? Coloque sua vida diante do Senhor e peça ao Senhor: Senhor, me faça forte e corajoso, para que a Tua glória resplandeça em minha vida, em meio a todas as dificuldades que o Senhor me permitir. Ore ao Senhor. Ele é que te chama para esse crescimento espiritual. É Ele que te chama para resplandecer e honrar a sua glória. Ele é o maior interessado no seu crescimento. Ore a Ele. Feche os seus olhos e faça essa oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é viva e eficaz. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja confirmando a Tua palavra e que Teu Espírito Santo esteja nos tornando fortes e corajosos para louvarmos e glorificarmos ao Senhor, independente das circunstâncias. Que não haja espanto, que não haja, ó Pai, medo no meio do Teu povo, mas que nós possamos perceber cada situação difícil como uma oportunidade de testemunhar a Tua glória, de resplandecer, ó Pai, a glória do Senhor através do nosso testemunho de fé na palavra do Senhor. Ó Pai, que nós, igreja do Senhor, possamos caminhar de forma altaneira para louvar e dignificar o Teu santo nome, aqui e agora, independente das circunstâncias. Sê conosco, ó Pai, e utiliza desses elementos que vamos usar agora na ceia do Senhor. Abençoe os elementos que aqui serão utilizados, para que a graça do Senhor seja derramada sobre o Teu povo, e que a fé do Teu povo seja renovada e fortalecida pelo Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando este ato, abençoando estes elementos que serão ministrados, que Teu povo saia daqui nesta manhã renovado, restaurado e fortalecido no Senhor, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor